eu já descobri que eu estou errado em pensar errado. Eu não estou preocupado se vão ler meus poemas daqui a 20 anos. Eu quero que leiam agora, porque eu estou escrevendo agora diante dos problemas de agora. E eu acho que as obras do passado, para elas serem verdadeiramente preservadas, elas precisam ser alteradas para estar sempre vivas. Poesia ou literatura é feita de afeto. Se eu traduzo as palavras em estado de dicionário, eu não traduzo o afeto das palavras. E muitos poemas não são para entender, e isso eu não estou tentando ser poético falando isso. Esse poema não precisa ter um fundo, ele não precisa ter um objetivo, e você não precisa fazer nada com esse poema. O poema é que vai fazer algo com você. A influência do meu trabalho autoral no meu trabalho como tradutor. Eu acho, se eu tivesse que improvisar, eu acho que é mais o contrário. Eu acho que é o meu trabalho de tradutor que influencia demais o meu trabalho de poeta. E eu vejo isso olhando para a minha trajetória, porque eu fui poeta na minha adolescência. Não sei dizer com quantos anos eu comecei a escrever poesia, mas é um adolescente, como tantos aí que escrevem poesia, muito ruim. Felizmente eu me desfiz de tudo, acho, ou se não tudo, quase tudo. Entrei no curso de letras principalmente porque eu gostava muito de ler e gostava de escrever, tinha uma pretensão literária, mas como quase todo mundo que eu conheci que escrevia foi fazer letras, eu parei de escrever logo no começo do curso de letras, talvez esmagado pelo peso da tradição, alguma coisa do tipo, e só voltei a escrever quando eu já estava aqui em Curitiba como professor, há alguns anos, uns 2 anos aqui. E nesse período todo, desde o início da graduação até o fim do meu mestrado, que foi antes de vir para cá, todo o lugar em que eu passei a expressar minha ânsia poética foi através da tradução. A tradução foi o meu foco criativo. E eu sempre traduzi poesia. Então, de algum modo, eu nunca parei de escrever poesia, ou talvez eu tenha passado a escrever mais poesia como tradutor do que eu escrevia sendo estritamente poeta. E quando eu voltei a escrever poesia, aqui já em Curitiba, eu percebi que essa poesia tinha sido moldada pelos 6, 7 anos de tradução contínua. Então é a minha poesia que aprende com a tradução. Ou, às vezes, pode acontecer um curto-circuito, de quando eu estou fazendo hoje uma tradução, eu usar um repertório da minha poesia. Mas se eu tivesse que dizer o que vem, parece, primeiro no meu modo de escrever, parece que a tradução, de algum modo, me dá modos para escrever poesia. E a cada tradução nova que eu vou escolhendo fazer, eu aprendo mais coisa, né? Quando eu traduzi o Rimbaud, agora recentemente, ele influenciou um ou outro poema recente. Eu já tinha lido Rimbaud antes, mas eu não tinha traduzido Rimbaud antes. E aí eu traduzi, eu crio uma forma para ele, eu criar uma forma para ele, eu crio uma forma para mim. Esse é talvez o curto-circuito que eu estou falando. Então é isso. E o que é marcante, o que tem de comum nessas duas frentes é que eu, tanto como poeta quanto como tradutor, eu quero fazer para agora. Eu nunca me perguntei se vai durar. Realmente não, assim, pode parecer afetação, mas eu não estou preocupado se vão ler meus poemas daqui a 20 anos. Eu quero que leiam agora, porque eu estou escrevendo agora diante dos problemas de agora. E pode ser que daqui a 20 anos, problemas que agora são relevantes não sejam mais e outros sejam mais relevantes. E eu acho que isso não é um fracasso em termos de história literária. Algumas obras vão sobreviver porque determinadas questões continuam sendo relevantes, outras podem deixar de ser. E isso não é um problema e é algo que nenhum autor tem como prever. E o mesmo vale para a tradução. Eu acho que muitos tradutores acham que eles têm que traduzir, fazer uma espécie de tradução que irá durar, e eu não estou preocupado se a tradução vai durar, mas eu estou preocupado sim se a tradução é relevante para o presente imediato. Então, como autor e como tradutor, eu acho que esse ponto está em comum e talvez essa consciência do presente venha mais do autor do que do tradutor, porque o tradutor está sempre lidando com algo que já tem um tempo, principalmente o tradutor de literatura clássica, né? Está sempre lidando com algo que já tem muito tempo de durabilidade. Pode parecer leviano dizer que a tradução não tem pretensão de durar se eu estou trabalhando com algo que já durou tanto tempo, mas eu acho que eu, pelo menos, não estou.
eu quero fazer a tradução para agora. Eu entendo que o tradutor é muito mais um coautor do que um guardião. Eu também sou professor e professores muitas vezes são vistos como algum tipo de sacerdote ou guardião da literatura, principalmente professores de literatura clássica ou antiga, como é o meu caso. Mas eu não acho que nenhum nem outro são guardiões. Se a gente quiser guardar as coisas, a gente tem que guardar as coisas vivas. E aí, geralmente o guardião no nosso imaginário é alguém que tranca e põe num lugarzinho para ser preservado. E eu acho que as obras do passado, para elas serem verdadeiramente preservadas, elas precisam ser alteradas para estar sempre vivas. Então, eu acho que as traduções fortes são as de coautoria, não as de preservação. Nada contra quem quer traduzir de modo mais protetor em relação ao original, mas eu acho que os originais não precisam tanto de proteção. Eles precisam de espaço e é sempre serem renovados no tempo. Então, para mim, uma obra forte é essa que aguenta essa renovação contínua e que ela pode se metamorfosear várias vezes e ganhar forças novas, ou às vezes até imprevistas. Eu, como tradutor, quase tudo que eu traduzi já tinha recebido uma ou duas traduções antes da minha. Então, isso para mim é algo bastante consciente de que quando eu faço uma nova tradução, eu estou preocupado não só em traduzir o texto no sentido linguístico, mas em fazer com que aquele texto assuma uma posição nova em relação aos outros textos. Quer dizer, a nova tradução altera a tradição. Então, a tradição para mim não é algo que eu tenho que preservar a qualquer custo. A tradição para mim é um trampolim a partir do qual a gente molda as vidas no presente. E a tradução é um desses modos possíveis. Não, mas eu já descobri que eu estou errado em pensar errado. Tá. Ah, eu não acho que o tradutor tenha que exprimir a sua identidade através de uma tradução. E, na verdade, eu mesmo, eu diria que eu acho que eu gosto tanto de traduzir, é uma coisa tão forte na minha história de vida, porque a tradução é um modo de também fazer o contrário, sair da minha identidade. Quando eu traduzo, eu não estou me exprimindo, mas eu estou, de algum modo, exprimindo uma voz outra que só pode ser expressa através de mim. E o que eu venho descobrindo com o tempo, recebendo retorno de pessoas que conhecem a minha, por exemplo, obra pessoal e a minha obra tradutória, ou que já leu mais de uma tradução minha, é que elas reconhecem uma voz minha. Então, por isso que eu acho que não é um lugar de expressão individual, mas ela acontece. A revelia do meu desejo. Então, eu descubro modos outros através da tradução, mas sempre contaminando com aquilo que eu mesmo não percebo de mim. Isso é bom. É bom descobrir que existe uma assinatura que não é o que eu projeto. Que algo ali na tradução aparece como uma assinatura, Guilherme Gontijo de Flores, mas que não é o meu nome na capa, nem aquilo que eu desejei fazer com o texto. Mas algo que é mais ou menos como amigos que reconhecem a nossa voz e a gente, às vezes, quando ouve a nossa própria voz gravada, não se reconhece, mas uma pessoa íntima sempre reconhece a nossa voz ou o nosso cheiro. A gente nunca sente o próprio cheiro, mas quem convive com a gente sabe qual é. Então eu diria que essa é a assinatura ou a expressão de uma identidade que a tradução tem. Eu acho que a principal diferença entre traduzir um texto da antiguidade, ou se não da antiguidade, mas com uma distância temporal muito grande, quase tudo que a gente chama de clássico tem isso, geralmente um século, 2 séculos de distância, e traduzir um texto bastante próximo, é que o texto bastante próximo a gente tem razoável condição de sentir, se a gente tiver o conhecimento linguístico adequado, ou de pesquisar e conseguir descobrir qual é o tom daquilo. Eu acho que muitas vezes a parte mais difícil de entender num texto antigo é qual é o tom. Tem uma metáfora de um amigo meu que eu já falei várias vezes, em vários lugares, mas que ela continua sendo importante para mim. É o Rob Packer, é um poeta, também tradutor britânico, que morou um tempo aqui no Brasil.
Ele veio, passou uns dias na minha casa, a gente conversou muito, ele me mostrou poemas dele, eu mostrei poemas meus, ele até traduziu poesia minha para o inglês. E eu perguntei, por que você não escreve em português? E ele falou para mim assim, é como se eu dirigisse em português, mas eu não estaciono. E eu achei uma metáfora assim, completamente inusitada, mas eu achei muito boa, porque a gente pode achar que a gente sabe uma língua, mas é isso, tem aquelas palavrinhas, elas têm um gosto muito específico, e elas variam não só de uma língua em um local, mas de um local também. O peso que as palavras têm aqui em Curitiba não é o peso que as palavras têm em Vitória, no Espírito Santo, onde eu fui criado. Aqui, por exemplo, a expressão tesão piar. Em Vitória não faz sentido nenhum. Tesão só é usado em acepção sexual e piar não quer dizer nada. Então a pessoa vai entender completamente errado se ela ouvir tesão piar. Ela vai achar que tem algo de erótico nessa frase e eu não sei o que é piar. Então o gosto das palavras depende do onde e do quando. Quando a gente está com uma distância pequena, estou traduzindo literatura contemporânea, ou às vezes estou traduzindo um poeta vivo, eu posso ir lá e perguntar, mas o que você quis dizer com isso? Isso aqui é coloquial? Isso aqui é erudito? Isso aqui você que inventou? Aí, às vezes a pessoa fala, isso aqui era uma coisa que minha avó falava. Você fala, tá, bom. Então vamos ali, vou tentar criar algo a partir disso. Quando eu estou traduzindo Rimbaud, que é meados do século, segunda metade do século XIX, eu já diria que fica um pouco difícil a gente saber quanto daquilo que parece clássico em Rimbaud é simplesmente efeito do tempo. Tudo que era feito em 1870 em termos de linguagem soa para a gente como algo de um passado. É assim como os nossos bisavós falando, se tivesse gravação, ia falar assim, nossa, mas eles falam tão formais. Eles não estão sendo formais, eles estão falando na linguagem da sua própria época. Meus filhos acham que eu sou, às vezes, muito formal. Claro, eu sou professor, eu vou falar com um repertório diferente da maioria das pessoas, mas eu não estou sendo formal. Eles percebem na temporalidade isso diferente. Agora, quando eu dou um salto e vou parar em século I a.C., aí eu não tenho mais ideia nenhuma de qual é o sabor. Eu não sei estacionar esse carro. Mas eu tenho que traduzir. Eu tenho dicionário, eu tenho a gramática, eu tenho comentadores, mas tudo é hipotetizado, porque não tem mais um falante vivo, não tem ninguém para dizer qual é a graça. Essa palavrinha aqui é uma pegadinha? Ela tem uma acepção não dicionarizada? Ela tem um duplo sentido para além do que nos chegou? Então, se eu estou traduzindo, quando eu traduzi Propécio, por exemplo, que é do século I a.C., Propécio fala, minha poesia é leve. O que quer dizer poesia leve no século I a.C.? Eu não tenho a menor ideia. Eu comparo com outra poesia do século I a.C. e falo, bom, isso é mais leve que aquilo. Mas para eu comunicar com um brasileiro contemporâneo, eu preciso entender o que é leve para um leitor de poesia que é um brasileiro do século XXI. E a noção nossa de leveza, ela não é baseada só nos clássicos, ela é baseada também na canção, ela é baseada na poesia marginal, ela é baseada nos efeitos de conversação. E eu preciso ter isso em consideração para pensar o que é a poesia do século I a.C. Ou seja, eu tenho que fazer uma hipótese inteira para criar os efeitos afetivos numa tradução, porque a poesia ou literatura é feita de afeto. Se eu traduzo as palavras em estado de dicionário, eu não traduzo o afeto das palavras. Eu não traduzo o afeto das frases. Então acho que esse é o maior desafio. Estou dando uma longa volta, né, para tentar responder essa pergunta, porque eu acho que ela é difícil, mas eu acho que o maior desafio é esse. Se eu traduzo algo que ainda tem uma temporalidade no português, volto para o Rimbaud, século XIX. Eu posso imitar alguns trejeitos de literatura brasileira do século XIX, se eu quiser fazer algo que crie uma espécie de contemporâneo. Mas se eu vou para o século I a.C., não existe português contemporâneo do século I a.C. Então eu tenho que inventar mesmo. Não tem nada que te ampare. Quanto maior a distância temporal, menos amparo você tem para inventar um estilo paralelo. E mais você percebe que toda a tradução é isso. Eu acho que talvez tenha um aprendizado aí, que quando eu quero fingir que minha tradução tem gosto do século XIX, eu estou realmente fingindo, porque quando eu faço a do século I a.C., não existe português com esse sabor. Então toda tradução tem que inventar o sabor agora, porque Rimbaud, quando escreveu no século XIX, ele não estava escrevendo com sabor de século XIX, ele estava escrevendo sabor de agora. Estou escrevendo um poema agora.
Nós é que estamos a 140 anos de distância. E como tradutor tem a escolha de tentar traduzir do jeito que Rimbaud soa para um francês hoje, ou eu posso tentar traduzir do jeito que eu acho que Rimbaud soava para um francês seu contemporâneo. A maior parte do tempo eu quero traduzir dessa segunda hipótese. Não como isso soa hoje já classicizado, mas como isso soa na época que não era clássico ainda. Eu não acho que a poesia é o melhor gênero literário para expressar o ser humano, mas não porque tenha outro gênero melhor. Eu acho que o ser humano é multifacetado e ele não tem um modo determinado. Então, eu acho que há muitas coisas para serem expressadas e, portanto, cada uma delas pode ter mais força por um ou outro modo. Eu acho que algumas coisas só conseguem ser expressas através da narratividade, porque você precisa de tempo. E outras coisas talvez vão ganhar a sua força maior se elas puderem ser brevíssimas, como um haikai. Então, não vejo uma competição entre poesia e prosa. Acho como modos possíveis de expressão. O que eu acho é que a poesia tem uma temporalidade que é muito diferente, pelo menos na nossa cultura, muito diferente da prosa. E essa temporalidade da poesia, ela tem uma potência muito grande para mexer de modo muito profundo com a gente. Eu acho que não é à toa que é o gênero menos suscetível de mercantilização. A poesia cobra muito da gente e ela não dá aquilo que a maioria das pessoas quer, que é praticidade, uma finalidade clara. Aquilo às vezes vai mexer com você, às vezes vai mexer de modo com a sua noção de entendimento. Eu sinto que as pessoas, por exemplo, querem entender poemas. E muitos poemas não são para entender, e isso eu não estou tentando ser poético falando isso. Não são para entender mesmo. Assim, isso é para mexer com você, musicalmente, fisicamente. Algumas imagens são para revirar suas entranhas. Esse poema não precisa ter um fundo, ele não precisa ter um objetivo, e você não precisa fazer nada com esse poema. O poema é que vai fazer algo com você. Eu acho que a prosa ela é mais. Você consegue saber para que você estava lendo um romance, ou você consegue dizer mais ou menos o que você aprendeu com o romance. É difícil você ler um romance e não conseguir, de algum modo, articular isso. Tem romances que fazem isso, mas a maioria não. Então eu acho que talvez a poesia tenha potencial para trabalhar melhor com toda essa parte que não necessariamente é esclarecida de modo utilitário. Eu acho que aí talvez o poema tenha mais força do que os outros gêneros literários. Porque um poema pode mexer muito profundamente com uma pessoa, não quer dizer que vai mexer com todas. Mas um poema pode te acertar com uma violência que você às vezes não vai conseguir nem articular, mas ele te acertou. E é difícil você dizer isso de um romance. Um romance me acertou com uma violência que eu não consigo articular. Não, ele vai te acertar de outro modo. Pode te comover, você pode precisar retornar, você pode ficar apaixonado com personagens. São outras coisas. Então talvez aí seja um caminho. E acho que por isso eu sou da poesia, porque eu quero essa parte de uma articulação quase corporal que é feita através da linguagem. Todos os nomes que talvez tivéssemos, seria a minha primeira obra, que é uma tetralogia, foi um aprendizado em feitura. Eu fiquei muito tempo sem escrever, quando eu voltei a escrever, tinha muito para escrever. E eu comecei a escrever poemas, e quando eu estava terminando de organizar o primeiro livro, que foi o Brasa Enganosa, eu tinha ao mesmo tempo, praticamente pronto, um outro livro chamado L'Azur Blasé, e tinha um poema longo, de um fôlego só, que estava pela metade, chamado Narraria. Na semana que eu estava fechando o Brasa Enganosa, me veio o clique para um poema site que se chamava Troiades. E quando eu olhei para esses 4 coisas que estavam na minha frente, eu percebi que elas eram uma unidade complexa, que era outra coisa que eu tinha aprendido via tradução, que as unidades não precisavam ser monolíticas. A unidade pode ser de rupturas.
Então, o Brasa Enganosa eu percebia que eram poemas que eu poderia chamar de poéticos, líricos, no sentido da tradição lírica. Eram poemas de juventude, apesar de não terem sido escritos na minha primeira juventude, mas eles pegavam esse espírito de juventude. Tróiades é um poema sobre a guerra e a devastação, é sobre pessoas que vão para a guerra, pessoas que observam o horror da guerra, e é um poema feito de pilhagem, eu só uso colagem de textos, de sites, de sons, era conceitual. O L'Azur Blasé é uma obra profundamente autoirônica em que eu me mato, eu apareço como morto na abertura, e é uma emulação da estrutura de um romance. E a Narraria, que é uma espécie de pequeno poema épico na voz de uma velhinha, que são uma fusão das minhas duas avós, é um poema da velhice mesmo já. Então eu tinha 4 livros feitos meio que ao mesmo tempo, um sobre infância, juventude, vida adulta e velhice, primavera, verão, outono, inverno, sangue, bile, melancolia e fleuma. Essas 4 estruturas, né, estavam em todos os lugares, então era um quadrilátero todo de diferenças. Porque nesses 4 livros o que eu mais queria fazer era não ter uma voz própria. Quer dizer, era recusar a voz ou recusar o lugar da expressão individual minha. Em todos eles eu estava tentando fazer algo assim, mas eu percebi isso quando o primeiro estava indo para a gráfica. Então o primeiro ainda não anunciava que era uma tetralogia, mas antes dele estar impresso eu sabia que eu tinha uma tetralogia. E todos os outros foram saindo, informando isso. Depois que o Narraria, que foi o último, saiu, eu juntei todos num volume só para fazer com que essa unidade tomasse forma, porque eu percebia que as pessoas vendo cada um sair separadamente achavam que eram poemas diferentes, feitos a cada um por um motivo completamente distinto e não conseguiam entrever uma unidade na separação e até, na verdade, estavam louvando a minha capacidade de ser bastante diferente de um livro para outro, em vez de seguir sempre uma mesma linha. Então eu falei, não, eu preciso parar de falar que é uma tetralogia e botar num volume só e dizer, tá aqui, ó, isto é uma coisa. Esta uma coisa é feita de estilhaços bastante distintos e que podem acertar as pessoas de modo bastante distinto. Tanto que elas continuam tratando os 4 como peças diferentes, mas eles têm uma unidade bastante clara para mim nessa pretensão de ir quase do parto. Tem poema de parto no Brasa Enganosa, ou seja, vai de um poema do parto até uma pessoa já entrevendo a morte no último. O papel da docência na minha vida eu consigo responder. Na vida geral eu não sou capaz, mas na minha é de uma grande alegria. Eu adoro dar aula. Eu acho ser professor envolve várias outras coisas, às vezes bem desagradáveis, mas a aula é uma coisa que eu adoro. Eu acho que eu estou ganhando alguma maturidade com os anos, eu acho que eu tenho me tornado um professor mais interessante do que eu já fui. Não porque eu sei mais do que eu sabia, mas porque eu estou me permitindo a fazer uma coisa que eu achava que não era tão permissível no início, que é tentar mostrar para as pessoas por que que aquilo me fascina. Então eu vou pegar uma obra e vou falar, isso é fascinante por causa disso. Ao invés de eu dar aquela aula um pouco dura e técnica, que eu sabia dar e continuo sabendo dar, eu quero dar uma aula viva. Não no sentido de agradável ou divertida, mas de quase uma conversa franca de por que isso é incrível. Reparem nisso. Reparem como isso está tratando da gente agora. E eu tenho sentido que eu tenho conseguido fazer isso, o que me dá uma sensação de vitória. Acabei de dar uma disciplina sobre narrativa antiga. Isso é um baita desafio num curso de letras, porque basicamente eu vou ler do Gilgamesh e falar de poesia suméria de 5.000 anos atrás, quase, até, no máximo, a literatura do século I depois de Cristo. Então, ou seja, tudo literatura antiga, tudo bastante difícil para os alunos, eles têm pavor, eles têm medo disso, eles chegam se achando incompetentes para poder tratar disso, achando que é uma coisa apenas, única, exclusivamente para eruditos. E eu tento mostrar que a importância dessas obras não é o fato delas serem clássicas, como se isso por si só
fosse relevante. Mas é o contrário, a gente as trata por clássicas porque quando retornamos a elas, elas continuam a nos dar algum tipo de resposta, desde que nós façamos as perguntas. Essa é a questão ética, né? Eu preciso fazer a pergunta. Eu, leitor, pergunto para a obra. E depois ouço o que ela vai me responder. Talvez ela não responda o que eu perguntei. Talvez ela responda uma outra coisa. Ou talvez ela responda: a sua pergunta não faz sentido para mim. O que é uma resposta também. E se a gente olhar profundamente para elas, elas podem nos mover de modo muito forte. Isso me faz lembrar do Gumbrecht, um teórico, acho que ele é austríaco, agora não lembro se é alemão ou se é austríaco. Tem um livro chamado Os Poderes da Filologia. E ele vai explicando tudo. Edição, anotação, tradução, várias coisas que a filologia faz. E ele fala de aula. E ele termina falando, mas isso tudo só vai valer alguma coisa se lá no final eu conseguir produzir com que algumas pessoas, não todas, tenham uma experiência estética. Essa experiência estética não será resumível à explicação toda que eu dei. Mas se eu não der essa explicação toda, talvez a experiência estética não aconteça. E talvez mesmo com toda essa explicação ela não aconteça. Eu tenho mirado nesse lugar aí. E eu acho que aí essa, para mim, é a missão como professor. Que as pessoas possam perceber que elas não precisam ler por obrigação, ou por um dever, ou por qualquer função social, mas porque aquilo é um modo de alterar a vida delas mesmo. Isso não quer dizer uma guinada na vida delas, ou achar uma tábua de salvação. Às vezes isso acontece com as pessoas. Mas algumas obras ou pequenos momentos realmente vão nos moldando, como se nós fôssemos uma pequena estátua de madeira que vai sendo a cada momento cinzelada e tomando uma forma. Com a diferença de que essa forma só vai ser tomada se nós agirmos, né? Não é o livro que vai vir e vai agir sobre nós sem fazer nada. E se eu ler um livro, ou ver um filme, ou ouvir uma música de modo um pouco blasé, também elas não vão fazer nada. Então eu tenho que me expor. E eu acho que o que eu tenho tentado dar em aula de literatura é: só vai interessar se você estiver exposto. E se você estiver exposto, vai vir alguma coisa. Esteja preparado para você talvez não saber o que fazer com o que vier. Talvez a melhor coisa seja isso, se isso acontecer. É difícil dizer como é que a gente se abre para alguma coisa. Eu acho que talvez a metáfora razoável seja a do relacionamento. Como a gente pode... Tantas pessoas falam que é difícil ter um relacionamento, e elas quase sempre atribuem isso ao outro. Muitas pessoas falam que é difícil ler e atribuem esse problema aos livros. Será que o problema é dos outros no relacionamento? Será que o problema é dos livros na leitura? Quer dizer, quanto nós estamos de fato abertos? Porque se é para um livro mexer com a gente e se é para um relacionamento mexer com a gente tem que estar disponível para ser alterado visceralmente. Um namoro, um casamento não é uma experiência de prazer, é uma experiência de doação profunda, que envolve prazer, mas que envolve também ser chacoalhado completamente pela existência de um outro. Eu sinto que o mais difícil de tentar ensinar é isso, porque eu não sei se isso é ensinável. Aí realmente uma coisa que eu não sei dizer. Será que eu sempre fui aberto e isso é uma condição a priori para eu ter me tornado aquilo que eu venho me tornando? Ou não? É ter conseguido modos para me abrir que vai construindo algo. Não sei mesmo responder, mas eu acho que querer ser professor é querer acreditar que é possível dar abertura para os outros, ou dar ferramentas para que elas se abram, né? Então eu diria que a escolha como professor é de algum modo acreditar nisso. E eu acho que ela vem muito... Eu posso dar um exemplo concreto de uma experiência com o Raimundo Carvalho. Foi meu professor de latim e foi uma figura completamente fundamental para a minha trajetória. Foi numa aula obrigatória de latim que eu descobri Catulo e comecei a querer traduzir poesia. Até então eu não tinha pensado que eu seria tradutor de poesia. E muito menos que eu estudaria latim e grego. Eu comecei a estudar latim porque era obrigatório.
aquelas aulas de latim eram boas porque ele era um bom professor. Mas quando ele trouxe poesia, aquilo fez assim, caraca, eu posso aprender latim para mexer com poesia. Eu não tinha ainda cruzado essas informações. E só havia latim 1 e 2 no curso de letras da Federal do Espírito Santo, onde eu fazia. Quando terminou o 2, não era suficiente para eu ser um leitor de latim. Aí eu fui perguntar para o Raimundo Carvalho, Raimundo, como eu faço para saber mais latim? E ele teve essa abertura humana grandiosa de falar, pode vir na minha casa. É, não vou lembrar os dias, mas vou chutar aqui terça e quinta. Terça e quinta, pode chegar lá na minha casa 2 da tarde. Você fica lá até umas 4, até umas 5. Eu estou trabalhando numa coisa, você vai ver eu trabalhando, eu te dou umas dicas, emprestou a continuidade do material, tirava minhas dúvidas por telefone ou quando eu levava na casa dele. Ou seja, uma abertura humana que transcende muito aquilo que a gente imagina como aula, né? Ele se tornou um mestre, um mentor e um amigo, uma amizade que tenho levado pela vida afora e que também é feita de discordâncias. Quer dizer, eu não verei um bonsai do Raimundo no sentido de querer imitá-lo em tudo. Mas o aprendizado ali foi de uma coisa muito profunda, e aí eu descobri que aquele cara que era só meu professor de latim era um poeta, era um tradutor. Aí eu fui ler a poesia dele, fui descobrir como é que ele traduzia, fui discutir poesia, discutir o que é um verso, como um verso soa. Fui mostrar minhas traduções para ele e ele falar, isso aqui tá ruim. E eu falei, mas como assim você fala isso para mim? E descobri que ele ter coragem de dizer para mim que aquilo era ruim era a prova da amizade. A prova da amizade não é falar que tá bom. A prova da amizade é proteger a pessoa que você ama falando, não saia em público com isso. Você vai se queimar, né? E ele falava isso com naturalidade, com generosidade. Às vezes eu discordando veementemente para descobrir anos depois que ele estava certo e eu estava errado. Ou seja, né, eu também ainda me fechando. Então, acho que esse tipo de abertura foi fundamental, tanto que quando eu volto a escrever poesia aqui em Curitiba, também foi por causa de pessoas. Pessoas também que queriam escrever poesia, que queriam conversar. é, e eu acho que isso, para mim, tem sido bastante fundamental. Para mim, a literatura é um modo de interação. Qualquer literatura, né? A maior parte do tempo conversando com os mortos, né? Mas ela também é uma conversa com os vivos. Ou o que eu escrevo, se durar, que não é, como eu já falei para mim, relevante, mas se durar será eu, o morto, que conversa com outro vivo. Mas no momento eu estou conversando com os vivos, né, os meus mestres, e se eu for já mestre para alguém, que bom também, e os meus iguais, e assim me interessa. Para mim foi fundamental. E eu tenho alguns momentos em que eu lembro dessas conversas com os mortos. Eu lembro, por exemplo, um livro que é dificílimo, e as pessoas às vezes têm muito medo porque elas acham que é tudo muito cerebral, que é o Finnegan's Wake, do James Joyce. Eu tenho muito concreto na minha mente ler o último capítulo no sofá da minha antiga casa, ainda morava com meus pais, em Vitória, lendo o último capítulo e me sentir de uma comoção com a cena final, que é uma cena muito feminina, é a personagem feminina que é uma nuvem que está chovendo, que é a filha chovendo no rio, que é a mãe, e a mãe está desaguando na avó, que é o mar, que é morrer. E eu achei aquilo de uma força, de uma beleza, apesar da linguagem convoluta, difícil do Joyce, aquilo mexeu comigo lá numa parte que eu não sabia nem que existia. Então, não é porque eu aprendi algo do livro. O livro me fez descobrir alguma coisa que eu não tinha acessado. E eu guardo essa cena. Eu não lembro as palavras exatas. Mas mexeu tão profundamente comigo que eu lembro do ato de ter lido aquele capítulo. Os outros capítulos do livro, não. Eu lembro do livro, mas eu não lembro da leitura. Poderia dar mais outros exemplos, mas eu acho que esse é interessante, porque não foi porque algo disse o que eu queria dizer. Ele estava dizendo de um modo que eu não conseguia entender muito do que estava sendo dito. Mas ele me fez chegar a um dado lugar. Então, eu quero acreditar que a literatura pode fazer isso, mas, novamente, eu estava me desgastando lendo aquele livro. É um livro difícil, eu estava investindo meu tempo numa temporalidade completamente outra. E se tudo der certo, um pedaço do livro pode chegar na gente
desse modo. Eu acho que são momentos assim, às vezes com os humanos, nossos contemporâneos, às vezes nessas conversas com os mortos, que a gente pode achar que tem algum senso de missão. Eu acho que um país como o Brasil, que a educação não é uma coisa que ninguém faz por dinheiro, um senso de missão é fundamental mesmo. Sentir que há alguma coisa de contribuição, né? Eu não diria que existe um problema em a gente estudar menos as línguas antigas por si só. Eu entendo que o problema quase sempre é o monolinguismo. Eu acho que culturas monolíngues tendem a ser fracas ou excessivamente autocentradas e, portanto, muito cegas. Então, a tradução é um lugar para tentar resolver isso, mas eu diria que o ideal é que as pessoas tivessem 2 a 3 línguas. E isso, quando eu falo 2 a 3 línguas, é no sentido forte de ter a experiência de uma língua. Quando a gente estuda uma língua hoje, basicamente a gente está instrumentalizando uma língua. Então, a maioria das pessoas no Brasil vai estudar o inglês para entrar em mercado de trabalho, para mostrar que tem lá um diploma, um nível A, B, C de inglês, para poder ter um emprego ou outro em que essa relação com a língua é pouco ou nada utilizada de forma efetiva. Ou seja, é uma língua apenas para resolver problemas. Isso que eu estou chamando de língua instrumentalizada. Quando a gente tem essa relação com a língua, a gente não tem as duas coisas fortes que eu acho que deveriam estar na relação com a língua. A primeira, mais básica e menos filosófica, é qualquer língua que você aprenda, se você aprender ela a fundo e sem simplesmente querer utilizá-la, ela vai ser uma espécie de espelho para você olhar para a sua própria língua e perceber que todo o seu aparato para pensar o mundo tem uma certa historicidade e provém de uma certa cultura. E quanto mais distante a língua que você estudar, mais você vai perceber que existem outros modos muito distintos de organizar o mundo. Eu acho que aprender uma língua já é por si só hiper importante por isso. Mas, se a gente estudar uma língua a sério, a gente vai aprender a cultura que está ligada com essa língua, muitas vezes a literatura. E aí você vai ter acesso a um universo outro. Então eu acho que aprender outras línguas pode nos dar não o utilitarismo instrumentalizado, mas vai dar alguma utilidade. Então, línguas antigas, como latim e o grego, que estão na academia e são mais fáceis de ser achadas. Mas outras ainda mais difíceis, né? Egípcio antigo, sumério, hitita, acádio, náhuatl, que é a língua dos astecas, maia-quiché, que é a língua dos maias, sânscrito, são cada vez menos estudadas, e eu acho que o problema não é em si elas serem menos estudadas, mas o porquê que elas vão sendo menos estudadas? Elas vão sendo menos estudadas porque elas não oferecem instrumentalização imediatista. E aí a gente tem um problema de não ter a experiência profunda de radicalização das outras línguas. Daqui a pouco talvez as pessoas estejam estudando o mandarim. Ótimo! E vai ser uma língua super distante e isso vai dar uma outra experiência linguística e cultural. Mas se for feita apenas para mediar transações comerciais, você não tem a experiência nem que a língua e o estudo da língua pode dar, nem o que o estudo de uma cultura pode dar. Então eu acho que dá para lamentar talvez a falta de valorização disso que parece inútil porque não é instrumentalizável. Então eu não acho que é inútil, eu acho que tem uma utilidade muito profunda, mas essa não é a utilidade pragmática, você não vai saber exatamente o que fazer, mas ela vai mudar a sua percepção e, portanto, ela vai render frutos na existência de qualquer pessoa que souber mais línguas. E na falta, ou na impossibilidade de aprender 30, 40 línguas, que seria um sonho, sim, você tem a tradução. A tradução é um modo de aportar uma parte desse abismo, né? Você vai ver outras culturas vivendo através da possibilidade daquilo ser transmitido via tradução, já que você mesmo não pode caminhar até lá. Mas eu não vejo a decadência na parte específica linguística. Eu acho que eu sou professor de latim e de grego, mas eu não defendo que o latim e o grego tenham que ser estudados, ou eu tenho colegas que querem que o latim volte para ser estudado no colégio. Eu não acho que é dessa ordem.
Mas eu acho que é importante ter outras línguas no colégio. Se o latim for uma delas, tanto melhor. Se o grego for uma delas, tanto melhor. Mas não acho que elas em si tenham nada a mais para ensinar para um ser humano do que outras, né? Poderíamos ter tupi, não temos na universidade aqui, poderíamos ter iorubá, enfim, poderíamos ter línguas também que são fora da tradição europeia e que são de uma enorme importância cultural e linguística. E eu acho que elas são capazes de nos dar uma profundidade de pensamento sobre várias coisas. Então, eu diria que é isso. Essa é uma batalha que eu diria que tem uma política, uma glotopolítica em jogo, que é de voltar a colocar o aprendizado da língua como um modo de construção do indivíduo, e não como um modo de preparação de um indivíduo para o mercado. Nada contra o mercado, nada contra o trabalho. Mas aprendizado de línguas é um modo da gente se construir. Se todos os poemas do mundo desaparecessem do mapa, eu não sei dizer que poema eu levaria. Eu sou um absoluto desmemoriado. Eu esqueço as coisas com muita facilidade. Eu guardo muito a intensidade. Eu falei daquela cena de ler o final do Finnegan's Wake e guardar isso. Eu lembro muito da intensidade de ler poemas. Eu lembro da intensidade de ler Rimbaud pela primeira vez. Eu lembro da intensidade de ler Celan pela segunda vez. A primeira vez que eu li não me tocou, mas na segunda vez que eu li, aquilo foi assim... E eu falei, eu tenho que traduzir. Quer dizer, a relação afetiva foi... Eu amo isso tanto que eu preciso traduzir. Então, provavelmente, eu levaria algum poema que eu não traduzi. Para eu, se acabasse tudo, eu ia ter um modo de me relacionar com esse poema traduzindo ele, não um que eu já traduzi. Então, o mais difícil eu decidi assim. Agora, por um instante, porque eu andei dando aula, tenho dado aula sobre isso e tenho ficado fascinado, talvez a Divina Comédia, porque aí eu ia passar pelo menos uns 10 anos roendo aquilo, enlouquecido. Então, se o mundo acabasse, os poemas do mundo acabassem, eu ia ficar muito tempo muito bem ocupado com um poema. E eu não traduzi, né? Então tem esse detalhe. Então eu poderia tentar traduzir. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu estou mais interessado com, talvez, no próximo poema que pode me fascinar, esse que eu ainda não li, e que, na verdade, quando eu escrevo, talvez é isso que eu queira. Quer dizer, eu quero tentar escrever esse poema aí que vai me fascinar, tentar ser eu o autor dele, não um autor que já existiu. Então talvez seja até mais isso. Assim, se acabar todos, eu vou ficar esperando o primeiro que aparecer. E quem sabe ele vai ser incrível. Eu tô desconfiado que vai ser Homero. Eu tô desconfiado que vai ser Homero. Eu acho que talvez a obra que eu preciso traduzir ainda seja a Ilíada e a Odisseia de Homero. Porque quando eu comecei a estudar grego, eu tinha 3 missões. Uma era traduzir, era ler Safo inteira, outra era ler Homero inteiro. Eram essas duas, na verdade, as principais. Aí depois eu descobri que eu queria ler Arquíloco inteiro. Eu traduzi Safo inteiro, que é meu modo de ler, é o modo que eu gosto de dizer que eu li. Eu li cada linha, cada palavra, e eu pensei em cada uma delas. Né? É isso que eu estou chamando de ler, né? Não é ler com pressa. Eu fiz isso com Safo, eu fiz isso com Arquíloco, está ainda inédito. Eu não sei quando sai, mas eu fiz já, realizei o meu sonho. Com Homero, que era o primeiro sonho ali na época, é o que eu deixei para o fim. Então talvez, não sei quando, não sei como, isso possa entrar mesmo no meu horizonte, como um retorno. Poeta essencial. Para mim, atualmente, no Brasil, Maria Lúcia Alvim. Para mim, no momento, Catulo. Produzir corpos outros. Acho que sempre a última. Sempre a última. A que não terminou ainda. Ígneo. Acho incrível a palavra ígneo. Relativo ao fogo. Ígneo. Sempre que eu tenho uma chance de colocar um ígneo em algum lugar, eu falo, parece que o fogo já está acendendo. Acho que não tem uma palavra que eu não gosto. Sei lá, tem essas palavras pomposas, do tipo... Mas eu uso elas para me divertir, então eu acabo gostando delas. Outrocim. Quem vai usar outrocim? Mas aí eu uso... Eu não gostando delas, dou um jeito de passar a me divertir com elas. Falei demais, né? Era para ser curto. Rimbaud, porque tem mais.
para ler. Safo é muito fragmentário. Celan, vou de Celan. Mexeu mais na minha víscera. Não tenho a menor vontade de viver em nenhuma outra época que não seja exatamente essa. Com tudo que há de ruim nessa. Não tô achando que ela é melhor não, mas eu sou muito feliz de estar aqui. Terra. Gosto de terra. Eu me acho bastante telúrico. Eu gosto de botar o pé na terra, estar descalço. Não gosto de voar. Não gosto de mergulhar. E não quero pegar fogo. Terra tá bom. Curitiba. Eu acho que atualmente Horácio e Virgílio são dois autores assim enormes que passaram a ocupar uma certa imagem de conservadorismo no pior sentido, de obra estanque. Horácio e Virgílio eu acho que são muito mal lidos hoje, são incríveis. A Serenidade das 7h30 da manhã é a melhor coisa do mundo. Fascínio.